Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 18, 15 e 20. Porque os apelos proféticos há pouco negligenciados estão ganhando destaque nos círculos evangélicos, agora apresentados de forma visivelmente deturpada? Isso muito provavelmente tem a ver com o biblicismo ingênuo que evidencia o simplista texto que fala por si sobre a exegese acurada das Escrituras. Muito provavelmente tem a ver também com a tolerância de novas práticas e doutrinas que são muito habilmente manipuladas por lobos travestidos de ovelhas. O que antes era nefasto tem se transformado nas maiores virtudes que um cristão pode cultivar na terra. Mas, acima de tudo, essas bizarrices teológicas têm a ver com as falhas individuais que pairam sobre cada um de nós. Todas as vezes que contrariamos a boa prática bereana, não averiguando se o que está sendo exposto é de fato uma verdade bíblica. Tomemos como exemplo este nosso fantástico texto base, um texto que fala essencialmente de responsabilidade pessoal e de inclusão, mas que tem servido para propósitos mesquinhos, prepotentes e discriminatórios, tanto na pregação pública quanto nas relações interpessoais. Pela leitura superficial e descompromissada do versículo acima, muita gente, inclusive pastores, tem presumido que foram divinamente investidos com o supremo poder de avaliar caráter e conduta para determinar quem são os bem-aventurados que irão gozar das delícias do céu e quem são os amaldiçoados que irão padecer no mármore escaldante do inferno. Não há como não perceber nesta modernidade algo diferente. Não estão os religiosos do nosso tempo colocando seus privilégios acima das suas responsabilidades? Não estão se valendo do Antigo Testamento apenas quando lhes convém? Não estão adulterando textos e invertendo responsabilidades? O capítulo 3 do profeta Malaquias é frequentemente usado para ameaçar e extorquir as viúvas pobres nas suas últimas moedas, marginalizar o órfão abandonado e explorar com trabalho escravo o refugiado ou estrangeiro. Uma deturpação flagrante de uma denúncia que começa no capítulo 2 dizendo: Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. O profeta escancara abertamente o desatinado uso do dízimo, a legitimação de iníquos privilégios e a falsa imunidade dos autodenominados ungidos do Senhor. Para estes, o Antigo Testamento só tem isso a nos dizer. Advertências como: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Passam batidas, porque no seu entendimento não fazem o menor sentido. Seria bom que atentássemos antes para o insistente mandamento da reconciliação, pelo qual o texto obriga o processo a tramitar. A tentativa de um primeiro diálogo sigiloso e amigável, que vise essencialmente a conscientização, resguardando o outro de uma exposição vexatória desnecessária. O envolvimento de mais uma ou duas testemunhas reconhecidamente idôneas, que tenham conhecimento da causa e sabedoria suficientes para avaliar imparcialmente em toda a sua extensão a questão dos envolvidos. Se nada disso funcionar, que o caso seja levado à autoridade máxima da Igreja, que é a Assembleia dos que foram resgatados do pecado e lavados pelo sangue de Cristo. Somente aqueles que já estiveram no banco dos réus e experimentaram na pele a aflição do que é um julgamento dessa natureza, foi dada a exclusividade da chave do reino dos céus. Somente depois disso tudo é que alguma decisão drástica pode ser pensada e levada a cabo. Seria bom que atentássemos também para o fato de que a Bíblia não diz ser este um juízo que pode ser exercido deliberadamente contra todos os pecadores, tomando todas as ofensas do mundo como se fossem dirigidas particularmente a nós. O texto fala unicamente sobre aqueles que atentaram flagrantemente contra a nossa própria pessoa. Se o teu irmão pecar contra ti, diz o versículo 15, fala como deve ser o nosso procedimento para com aqueles que pública e notoriamente nos prejudicaram de forma objetiva e não subjetiva. Fala sobre as coisas que os outros fazem e nos dizem respeito.
Tudo isso com extremo cuidado de não nos desligarmos do que é essencial, para nos religarmos ao que Cristo se empenhou para que fosse definitivamente desligado na cruz do Calvário. Reeditando assim, aquela fatídica sexta-feira no Gólgota que, enquanto a multidão de dedo em riste vociferava, crucifica-o, somente ele, o inocente réu, guardava a verdade.